Você já sabe a história. Um homem rouba um pão para alimentar o sobrinho faminto. É preso. Passa 19 anos nas galés. Sai transformado, torna-se prefeito, salva inocentes, cria uma menina como filha, atravessa os esgotos de Paris carregando um jovem ferido nas costas. Morre em paz, cercado de quem ama. É a história mais reconfortante da literatura do século XIX. É o livro que prova que a redenção é possível, que a bondade vence, que um único ato de graça pode mudar uma vida inteira. Exceto que não é isso. Ou melhor, é isso, mas é outra coisa ao mesmo tempo. E a outra coisa é mais perturbadora do que qualquer história de sofrimento que Hugo poderia ter contado. A tese que quase todo mundo erra sobre Os Miseráveis é esta. O livro não é sobre Jean Valjean. É sobre Javert. E o que Javert representa não é a crueldade do Estado, nem a rigidez da lei. É algo que você reconhece em si mesmo com muito mais facilidade do que gostaria. Javert é o espelho. E o que você vai ver nele, se olhar direito, não é o vilão da história. É você. Para entender Javert, você precisa entender primeiro o que aconteceu na casa do bispo. Jean Valjean chega a Digne em 1815 depois de 19 anos nas galés. Está com fome, sujo, com um passaporte amarelo que o identifica como ex-convicto. O documento que fecha todas as portas, todos os estalajadeiros, todos os empregos. Ninguém o recebe. Até que o bispo Myriel o convida para jantar e para dormir. À noite, Jean Valjean rouba a prataria do bispo. Talheres de prata, um açafate. Foge antes do amanhecer. É apanhado pela polícia e trazido de volta. Com a prata. E então o bispo faz uma coisa que não tem lógica dentro de nenhum sistema de regras que Jean Valjean conhece. Diz aos policiais que a prata foi um presente, que ele próprio a deu. E então vai buscar os 2 castiçais de prata que ainda estavam no oratório, os únicos que Jean Valjean não havia levado. E os entrega também dizendo: meu amigo, você esqueceu os mais valiosos. Os policiais vão embora. O bispo se vira para Jean Valjean e diz em voz baixa: prometi sua alma a Deus. Comprei-a com esta prata. Use bem. Jean Valjean sai, caminha. E numa estrada deserta, por reflexo, por hábito de galé, esfrega o pé numa moeda de 40 soldos que um menino saboiano deixou cair, o pequeno Gervais, e aguarda debaixo do pé enquanto o menino chora e pede de volta. O menino foge. Jean Valjean levanta o pé, olha para a moeda e pela primeira vez em 19 anos, chora. Hugo descreve esse momento com uma frase que é difícil de esquecer. Era a primeira vez que chorava havia 19 anos. O que o bispo fez não foi perdoar Jean Valjean. Foi tratar um homem endurecido por 19 anos de desumanização como se fosse digno de confiança, antes que ele tivesse feito qualquer coisa para merecer essa confiança. Confiança sem condição é diferente de perdão. Perdão pressupõe que o outro errou. Confiança incondicional pressupõe que o outro é capaz de não errar. E cria, por isso mesmo, a possibilidade de que o outro decida ser o que você acredita que ele é. Jean Valjean passou os próximos 40 anos tentando ser o homem que o bispo viu naquela noite. Não o homem que era. O homem que o bispo acreditou que ele poderia ser. Hugo vai repetir essa estrutura ao longo do livro. Jean Valjean, já como prefeito Madeleine, levanta com os próprios ombros uma carroça que esmagou um velho. Um esforço que quase nenhum outro homem conseguiria. Enquanto Javert observa e pensa: só conheci um homem capaz de fazer isso, e esse homem era um condenado das galés. É um momento em que Valjean poderia facilmente deixar o velho ali e proteger sua identidade reconstruída. Não deixa. O padrão se repete. Cada vez que surge uma saída fácil que exigiria abandonar alguém, Valjean não a toma. Não porque seja um santo. Hugo é cuidadoso com isso. Valjean delibera, sofre, passa noites inteiras em agonia antes de cada decisão difícil. Quando descobre que outro homem foi preso no seu lugar, um homem chamado Champmathieu, que se parece fisicamente com ele e que será condenado pelos crimes do antigo Jean Valjean,
Passa uma noite de tormento antes de ir ao tribunal se entregar. Poderia ficar quieto, ninguém saberia. E ele escolhe ir assim mesmo. Hugo dedica um capítulo inteiro a essa noite chamado Tempestade num Crânio. Não é fácil. Nunca é fácil. E é exatamente por isso que é real. Isso é o que o livro inteiro está construindo. E agora precisamos falar de Javert. Javert não é simplesmente um policial obcecado. É um homem com uma filosofia coerente. E a filosofia é esta: a lei é a única coisa que separa a civilização do caos. Quem nasce na miséria, nasce com o crime inscrito. A bondade é uma ficção sentimental que os homens fracos usam para justificar a fraqueza. A redenção não existe. Os leopardos não mudam as manchas. E Javert sabe por que acredita nisso. Porque nasceu numa prisão, filho de uma cigana e de um grilheta. As duas figuras que sua sociedade considera irrecuperáveis. Cresceu sabendo que a única forma de escapar de onde veio era tornar-se o instrumento perfeito da lei que condenara seus pais. Não apenas cumprir a lei, encarnar a lei, ser a lei. Por isso Javert não tem compaixão. Não porque seja cruel. É rigoroso, não cruel, há uma diferença. Mas porque compaixão para ele é o primeiro passo para a cumplicidade. Quem começa a considerar as circunstâncias, a história, a miséria por trás do crime, perde a capacidade de julgar. E sem julgamento, sem a certeza de que o bem é o bem e o mal é o mal, e que a lei desenha essa fronteira com precisão, tudo desmorona. O mundo de Javert é um mundo onde as categorias são estáveis. Criminosos são criminosos. A lei é a lei. Javert é Javert. E então, Jean Valjean. O reincidente, o número 24.601. O homem que passou 19 anos nas galés e que Javert conhece desde essa época, aparece como prefeito de uma cidade, transformado, respeitado, fazendo o bem de uma forma que Javert não consegue ignorar, por mais que tente. Javert passa anos tentando provar que Madeleine é Valjean. Quando finalmente tem certeza, denuncia e descobre que já prenderam outro homem no lugar. Vai ao tribunal, olha para o homem errado sendo condenado pelo crime de ser Jean Valjean. E então, numa das cenas mais vertiginosas do livro, Jean Valjean entra no tribunal e se entrega. Porque um inocente não pode ser condenado no seu lugar. Mesmo que isso signifique destruir tudo o que construiu. Javert prende Valjean. O sistema funciona. A lei prevalece. Tudo está como deveria estar. E então, nas barricadas de 1832, Jean Valjean tem Javert amarrado e à sua mercê. Javert foi infiltrado entre os insurgentes, foi descoberto e, em Enjolras, ordenou sua execução. Jean Valjean oferece-se para fazê-la. Leva Javert para um beco e o solta, sem condição, sem negociação, sem exigir nada em troca. Apenas, estás livre. Javert fica parado. Não consegue se mover. A cena dura apenas um parágrafo. E Hugo diz que Javert teve uma contração de tigre que não chegou a ser um salto. Não consegue prender Valjean. Não consegue explicar por quê. O que acontece depois é o capítulo mais importante do livro. Hugo o intitula simplesmente Javert Desvairado. Depois das barricadas, depois de ajudar Valjean a entregar Marius ferido em casa do avô, Javert vai embora. Caminha pelas ruas de Paris, sozinho, de madrugada, com as mãos atrás das costas, um gesto que Hugo cuida de notar porque Javert nunca andava com as mãos atrás das costas. Andava de braços cruzados. As mãos atrás das costas são o gesto de quem está incerto. E Javert está destruído. Hugo descreve o colapso interno de Javert com uma precisão quase clínica. O problema não é que Javert descobriu que Valjean é bom. Javert sabia disso. Tinha provas suficientes ao longo de anos. O problema é o que isso implica para tudo que Javert acredita. Se Jean Valjean, um condenado, um reincidente, um homem que as galés marcaram como irrecuperável, pode ser bom, então a categoria irrecuperável não existe. E se essa categoria não existe, então o sistema inteiro de Javert, a lei que separa os condenáveis dos salvos, a fronteira que ele passou a vida inteira defendendo e encarnando, está errado, não incompleto, não imperfeito, errado. E se está errado, então Javert passou a vida aplicando uma injustiça acreditando que era justiça. Destruiu vidas acreditando que estava protegendo a civilização.
Persegui um homem bom por décadas porque um homem bom roubou um pão num inverno de miséria, e a lei diz que ladrão é sempre ladrão. Hugo acrescenta outro extrato ao colapso. Javert poderia, ao sair das barricadas, simplesmente ter ido à prefeitura e dado o endereço de Valjean. Tinha a informação. Era seu dever. E não foi. Acompanhou Valjean ao hospital, ajudou a entregar Marius e depois simplesmente foi embora, deixando Valjean livre. Fez exatamente o que Valjean havia feito por ele nas barricadas, sem conseguir explicar por quê, sem que nenhuma lei ou ordem o obrigasse. E isso é o que o destrói completamente. Descobrir que dentro de si existia a mesma capacidade de agir além da lei que ele passara décadas condenando em outros. Javert não consegue viver com isso. Não porque seja fraco, porque é absolutamente honesto. O mesmo rigor que aplicava à lei, aplica agora a si mesmo. E o que vê, não suporta. Hugo escreve. Era o granito e duvidava. Era a estátua do castigo fundida de um jacto no molde da lei. E de súbito sentiu alguma coisa absurda e indócil por baixo do peito de bronze, que quase parecia um coração. Na madrugada, Javert caminha até a beira do Sena, tira o chapéu, pousa-o no parapeito e cai. Hugo descreve apenas o som. Um marulho surdo e só a escuridão. Aqui está o que a maioria das leituras de Os Miseráveis não diz. Javert não morre porque era mau. Morre porque não conseguiu integrar a contradição entre o que a lei diz e o que a realidade mostrou. Não conseguiu segurar as duas coisas ao mesmo tempo. A necessidade das regras e a existência de exceções que as regras não alcançam. Jean Valjean consegue. O bispo conseguiu. Hugo está mostrando que a maturidade moral, a capacidade de viver numa realidade complexa, exige exatamente isso. Segurar a contradição sem que ela te destrua. Saber que a lei é necessária e que a lei é às vezes errada. Saber que você fez coisas que não deveriam ser feitas e continuar em frente. Saber que a redenção é real sem precisar que ela seja garantida por um sistema. Javert não consegue fazer isso. E o que o impede não é crueldade. É rigidez. É a incapacidade de tolerar a ambiguidade moral, que é, se você for honesto, uma tendência muito comum. Pense em como você lida com pessoas que erraram. Não erros abstractos. Pessoas específicas que você conhece, que fizeram algo que você considera errado. Você tem categorias para elas? Você as vê pela primeira coisa que fizeram ou pelo que fizeram depois? Você acredita que alguém que mentiu uma vez vai sempre mentir? Que alguém que te magoou é, no fundo, uma pessoa que magoa? Javert não é um monstro. É alguém que levou ao extremo uma tendência que a maioria das pessoas tem em doses menores. A de classificar, de estabilizar o mundo em categorias fixas, de preferir a certeza da condenação à incerteza da possibilidade. É mais confortável decidir que alguém não vai mudar do que continuar aberto à possibilidade de que pode. É mais seguro ter inimigos permanentes do que ex-inimigos cuja mudança você precisa avaliar continuamente. É mais fácil ser Javert do que ser o bispo. E a maioria de nós, é mais Javert do que bispo nas situações que importam. Victor Hugo escreveu Os Miseráveis ao longo de quase 30 anos. Começou em 1845, interrompeu, voltou, publicou em 1862. Com 60 anos de idade, no exílio, depois de ter visto a França passar por revoluções, contra-revoluções, impérios e repúblicas que se comiam umas às outras. O livro tem 1.500 páginas na edição completa. Tem digressões sobre a Batalha de Waterloo, sobre os esgotos de Paris, sobre a história dos conventos, sobre a linguagem dos criminosos parisienses. Hugo não estava apenas contando uma história, estava fazendo um argumento sobre o que a miséria faz às pessoas, sobre o que a lei pode e não pode fazer, sobre o que separa um ser humano de outro. E o argumento central não é que a bondade vence. É mais preciso e mais difícil do que isso. O argumento é que a bondade exige uma coisa que a maioria das pessoas não está disposta a dar: a disposição de ver o outro como sendo sempre mais do que o pior que já fez.
O bispo viu isso em Jean Valjean antes que Valjean fizesse qualquer coisa para merecer. Jean Valjean viu isso em Javert quando o soltou nas barricadas. Não porque esperasse que Javert se tornasse seu aliado, mas porque Javert também era um ser humano que merecia a chance. E Javert morreu porque o único ser humano que tratou Jean Valjean assim durante 40 anos foi um bispo indigne numa noite de 1815. E Javert nunca teve esse bispo. Nunca teve quem acreditasse nele antes que ele merecesse. Construiu-se sozinho, de granito puro, sem a fresta por onde a misericórdia pudesse entrar. Essa é a pergunta que Os Miseráveis deixa no ar, não como retórica, mas como uma questão genuína que você carrega saindo da última página. Quantas pessoas na sua vida você está vendo pela última coisa que fizeram? Quantas você fixou numa categoria que talvez elas tenham deixado de merecer? E a versão mais difícil da mesma pergunta: quem te fixou numa categoria que você passou a acreditar? Hugo escreveu um livro sobre a miséria. Mas a miséria que ele estava descrevendo não é só a dos que não têm pão. É a dos que não têm ninguém que acredite neles antes de merecerem. Jean Valjean teve o bispo. Cosette teve Jean Valjean. Marius teve Cosette. Fantine, que Hugo acompanha com uma crueldade quase documental, mostrando como a pobreza vai despindo uma mulher de tudo até restar apenas a doença e a esperança de que a filha esteja bem. Teve Valjean chegando tarde demais, mas chegando. Mesmo Eponine, a filha dos Thénardier, que cresce na miséria moral da família e que morre numa barricada protegendo Marius sem que ele perceba, teve pelo menos o momento de morrer sendo vista. Javert não teve ninguém. É por isso que o suicídio de Javert é a cena mais triste do livro. Mais triste do que a morte de Fantine, mais triste do que Gavroche cantando enquanto apanha cartuchos dos soldados mortos e é baleado nas barricadas, mais triste do que a morte do próprio Jean Valjean na última página, com Cosette e Marius ao lado e os castiçais do bispo acesos sobre a mesa. Porque Javert não morre de pobreza, nem de bala, nem de doença. Morre de não ter recebido, em nenhum momento da vida, o que o bispo deu a Jean Valjean numa noite de inverno indigne. A chance de ser visto como mais do que o pior que era capaz de ser.